Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. Vereadores Paulo Henrique e Renatinho falam sobre abandono do Country Club e cobram do prefeito realização das obras. Quadro Nosso Bolso com o economista Roberto Kawasaki falando sobre economia e também sobre finanças. Vereador Pastor Eliezer fala à TV Câmara sobre inscrições para mais uma edição do Casamento Comunitário, um projeto de sua autoria que chega à 5ª edição. Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores. Estas notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Durante sessão camarária, os vereadores Paulo Henrique Andrade e Renatinho da Garagem ocuparam a tribuna para falar sobre o abandono que está o Tupã Country Club e cobrar do prefeito a realização de obras naquele espaço de lazer. Os vereadores apresentaram vídeos e fotos mostrando a situação que se encontra o clube. Acompanhe com Glaucio Tolentino. Durante sessão camarária, os vereadores Paulo Henrique Andrade e Renato Fresneira Delmore, o Renatinho da Garagem, debateram a atual situação do Country Club de Tupã. A obra está paralisada após a empresa que venceu a licitação ter abandonado a execução do projeto. O projeto para a revitalização do antigo Country Club tem um custo de R$3 milhões. De acordo com a Secretaria de Planejamento e Infraestrutura, a empresa abandonou as obras por causa dos recorrentes casos de vandalismo e furtos registrados no local. É uma obra que era para ter sido entregue em fevereiro de 2022. A gente sabe da luta que foi de retornar esse dinheiro da Avenida Tamoios, que havia sido perdido lá atrás, e o Caio conseguiu trazer esse dinheiro ali para investir no country. O nosso cartão de visita, que poderia ser um balneário aqui para a nossa cidade. Nós vemos aí a população pedindo um lugar para poder aproveitar. E uma obra de R$3 milhões que está parada, piscina parada, árvores cresceram dentro da piscina, e daqui a pouco o que tem de dinheiro não vai conseguir fazer a reforma, a revitalização desse campo. Mas infelizmente aquilo que foi feito, aquilo que está lá, uma morte já foi perdida, nós não vimos nenhuma placa informando que não pode nadar, não tem nenhuma sinalização ali, realmente está perigoso, um local lindo de se ver, né, daria gosto de mostrar, qualquer cidade gostaria de ter uma represa como aquela, um balneário como aquele, e infelizmente, desde fevereiro de 2022, que era para ter sido entregue essa obra, nada. Eu quero falar com você, tupanense. Quando eu fui lá no Country Club, meu coração doeu de ver aquele country, aquele clube totalmente abandonado, um descaso total, onde a família tupanense, o povo tupanense tem o direito de usar o Country Club e não anda. Licitação foi feita para que seja feito a reforma do country, as piscinas, mais de 3 milhões. A empresa abandonou porque não tinha energia. Conversei com o Valentim e ele está indo para São Paulo para ver se consegue, junto com a Ondade, fazer outra licitação, conseguir mais recursos, liberar essa verba. Então a gente pede para o prefeito que ele lute pelo country. Vamos agora ao quadro Nosso Bolso com o professor e economista Roberto Kawasaki falando sobre economia e também sobre finanças. O outro assunto que nós trazemos no programa de hoje trata-se da questão da produção e da colheita do amendoim em Tupã e na nossa região. Tupã é uma grande região produtora do amendoim e nós vivemos tempos muito interessantes em termos de perspectivas de safra. Uma safra talvez extraordinária, houve um tempo favorável no período do plantio e com isso chegamos no momento da colheita e a gente teve realmente um verão um certo atípico, porque tivemos muita chuva durante o período do verão. Tanto é verdade que não tivemos o calor no verão que normalmente se configura nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. E agora, quando nós já estamos no outono, nós estamos experimentando um verão ou uma temperatura mais elevada que no verão nós não tivemos. Então, nesse saldo que a gente observa,
E no período de chuvas isso tem atrapalhado bastante a colheita, mas isso evidentemente são fatos que a gente leva em consideração, por isso mesmo que o setor do agronegócio precisa ser bem remunerado, porque sofre os problemas do clima. Às vezes um excesso de chuvas, às vezes falta de chuvas no período do plantio, do crescimento da safra, ou também um excesso de chuvas, um excesso de calor, falta de umidade, excesso de umidade, às vezes uma temperatura mais baixa, e o clima realmente castiga muito as atividades do agronegócio. Razão pela qual, quando a gente tem uma safra boa, a gente reza bastante para que o clima não comprometa a colheita e não prejudique, porque depois, todos nós bem sabemos, quando há a colheita, nós temos o período da safra. E no período da safra, normalmente, os preços caem de uma forma geral, observando a lei da oferta e da demanda. Então, nesse aspecto, o saldo é positivo na medida em que nós temos uma boa safra. Não é tão bom quanto poderia ser, porque houve um excesso de chuvas. Mas, de qualquer forma, é um segmento importante que é fundamental para a economia de Tupã e da nossa região. Veja depois do intervalo. Vereador Pastor Eliezer fala à TV Câmara sobre inscrições para mais uma edição do Casamento Comunitário, um projeto de sua autoria que chega à 5ª edição. Teremos também o Câmara Acontece, destacando o trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de Tupã. Voltamos já!